Fala aí pessoal, meu nome é Marcos, eu sou matemático de formação, de alma e de coração, e hoje eu vou mostrar para vocês como usar funções para resolver um problema aparentemente complicado de equação exponencial, ok? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Problema bem simples o enunciado, ele dá essa equação aí, te vira e encontra onde está esse x, beleza? Então a primeira abordagem que é natural se ter é usar o log, você aplica log dos dois lados e você vai de fato conseguir isolar o x. Porém, você não vai conseguir estimar bem, porque os logaritmos vão ficar bem complicados. Log de 59, log de 7, não fica uma coisa muito agradável. Então, a segunda abordagem, que é a mais interessante na minha opinião, é usar funções. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar que f de x vai ser a função 7 elevado a x, e g de x vai ser a função 59 elevado a x menos 1. Ok? Agora, o que a gente pode entender dessas duas funções? Primeiro, são duas funções exponenciais e são estritamente crescentes, porque a base delas aqui ó, é sempre maior do que 1. Então, eu vou tentar plotar um gráfico dessas duas e vou analisar o que acontece antes e o que acontece depois do ponto de encontro, que é onde que eu quero chegar. Ok? Então, vamos desenhar aqui, ó, eixo y, eixo x, e em vermelho eu vou traçar o gráfico da função f de x. É alguma coisa assim, ó. Tá? Alguma coisa por aí. Meu desenho não é muito preciso, mas acho que dá para entender, né? Esse aqui é o gráfico da função f de x. Agora, em azul, eu vou traçar o gráfico da função g de x, que é alguma coisa assim, ó. Ok? Ela cresce muito mais depois, porque obviamente tem um 59 aqui. Eu vou pegar o ponto de encontro, que é onde que eu quero chegar, e vou chamar ele de P. Perceba agora uma coisa fundamental. Quando eu tracei esse gráfico, eu divido o meu plano em duas regiões muito importantes. Veja, aqui à direita do ponto P, a gente tem que a função azul está sempre em cima da função vermelha, ou seja, nessa região aqui, a gente tem que a função g ela é sempre maior do que a função f, enquanto nessa outra região aqui, a minha função g ela é sempre menor do que a minha função f, ok? Então, qual que vai ser a ideia para estimar o valor de p? A gente vai escolher alguns pontos e vamos ver se ele está à direita ou se ele está à esquerda do ponto de encontro. E assim a gente vai fechando o intervalo, ok? Então, vamos começar aqui, por exemplo, com o x é igual a 1, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Se o x é igual a 1, veja que a função f de x, né, vai ser f de 1, vai ser 7 elevado a 1, que é 7, enquanto a função g aplicada no 1 vai ficar g de 1, 59 elevado a 1 menos 1, 59 elevado a 0, que vai dar 1. Então, perceba, quando o meu x é igual a 1, a minha função f é maior do que a minha função g aplicada nesse ponto, ou seja, significa que o 1 está à esquerda do meu ponto P, tá? Nessa região aqui, ó, que é onde a função vermelha, que é a função f, é maior do que a função azul, ok? Então, eu já sei uma coisa, ó, eu já sei que o meu valor de p ele é maior do que 1, ok? Já ganhei aí essa informação. Agora, vamos fazer para alguns outros números, tá? Então, o 1 a gente já entendeu. Vamos deixar anotado aqui as informações que a gente for capturando. Então, agora eu vou tentar, por exemplo, para o x igual a 1,5. Para o x igual a 1,5, se eu aplicar aqui o f de 1,5, eu vou chegar em 7 elevado a 1,5, que é a mesma coisa que 7 elevado a 1 vezes 7 elevado a 0,5. Como 7 elevado a 0,5 é raiz de 7, eu vou colocar que o f de 1,5 é a mesma coisa que 7 raiz de 7. Agora, o g aplicado no 1,5, olha o que vai acontecer, né? Fica 59 elevado a 1,5 menos 1, que é 59 elevado a 0,5, né? Isso aqui vai dar a raiz quadrada de 59, ok? Agora eu preciso decidir se esse cara é maior do que esse cara. Aqui também vem uma sacada muito boa que vai servir para várias outras questões de matemática no geral. Eu vou fazer uma suposição. Suponha, por exemplo, que o f de 1,5 seja maior do que o g de 1,5. Se isso implicar numa mentira, então eu já sei que o fato que eu estou supondo é falso, porque se eu assumo uma verdade, ela nunca pode implicar numa mentira, ok? Então eu vou supor, como quem não quer nada, suponha que
7 raiz de 7 seja maior do que raiz quadrada de 59, tá? O que que isso implica para a gente? Eu vou dividir os dois lados por raiz de 7. Então, eu vou chegar aqui que 7 é maior do que raiz de 59 sétimos. Agora, pensa comigo. 59 dividido por 7 dá 8 e pouquinho, né? Porque 7 vezes 8, 56. Então, você está dizendo que 7 é maior do que a raiz quadrada de 8, que é uma coisa meio óbvia, né? A raiz quadrada de 8, obviamente, não passa de 3, tá bom? Então, isso aqui é um fato verdadeiro. Então, vamos observar uma coisa aqui. Perceba, se eu estou aqui, eu também posso multiplicar os dois lados por raiz de 7 e voltar para cá. E esse aqui é um fato inerentemente verdadeiro. Então, se daqui eu consigo chegar aqui, e daqui eu consigo chegar aqui, significa que aqui tem um se somente se. Ou seja, isso é verdade, implica que isso também seja verdade. Ou seja, a gente acabou de descobrir que o f de 1,5 é maior do que o g de 1,5. Então, vamos ver o que isso significa aqui, ó. O f de 1,5, a gente acabou de descobrir que ele é maior do que o g de 1,5. Então, o 1,5 ele só pode também estar à esquerda do ponto P. 1,5 ele está em algum lugar aqui, ó, ok? Então, vamos colocar aqui a nossa estimativa, né? Ó, o P ele é maior do que 1,5, porque 1,5, como eu já disse, está antes do P aqui. Ok? Agora vamos fazer, por exemplo, para o 2,5, que é um número que aparece bastante aqui. Ó. Tá vendo? 5 meios aparecendo aqui, 5 meios aparecendo aqui. Tá? Então, vamos fazer para ele, para o 2,5. E vamos usar a mesma estratégia. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer aqui, então. Ó. F de 2,5, isso aqui vai ser 7 elevado a 2,5, que é a mesma coisa que 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 0,5, ó. 7 ao quadrado, 7, 0,5. 7 ao quadrado, 49. 7 a 0,5, raiz de 7. Então, isso aqui é 49 raiz quadrada de 7, beleza? Agora, a gente vai fazer o g de 1,5, 2,5, ok? G de 2,5. Quando eu fizer isso, eu vou ter 59 elevado a 2,5 menos 1, que vai dar 1,5, que é a mesma coisa que 59 elevado a 1 vezes 59 elevado a 0,5. Ou seja, pela mesma tática, isso aqui é 59 vezes a raiz quadrada de 59. Agora, a gente precisa fazer uma estimativa para isso aqui. Ok? Então, a gente vai usar um pouquinho a calculadora, mas não é nenhuma conta que você não conseguiria fazer na mão, tudo bem? Eu não vou calcular o raiz de 7, eu não vou calcular o raiz de 59, nada disso. Embora daria para fazer também a estimativa tão precisa quanto você queira, ok? Mas vamos usar a mesma técnica. Ó. Isso aqui está me cheirando muito maior do que isso aqui. Então, eu vou fazer essa suposição para aplicar exatamente o mesmo raciocínio do exemplo passado, tá? Eu vou supor, então, suponha que 59 raiz quadrada de 59 seja maior do que 49 raiz quadrada de 7. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar, isso implica em quê? Vou passar esse 49 dividindo aqui para a esquerda e vou passar esse 59 dividindo para a direita. Então, vai ficar assim, ó, 59 dividido por 49 é maior do que raiz de 7, vou botar a raiz total ali, ó, raiz de 7 dividido por 59, ok? Agora, veja que isso, obviamente, é uma verdade. Por quê? Porque isso aqui é um número menor do que 1, tudo bem? Então, você está dizendo o seguinte, ó, uma coisa maior do que 1 é maior do que a raiz de um número menor do que 1. Da mesma forma, eu poderia fazer o se somente se. Ó. Se eu estou aqui, eu posso tranquilamente chegar aqui. E isso é uma verdade. Então, verdades só implicam em verdade. Ou seja, isso aqui é uma verdade, ok? Então, para o 2,5, a gente descobriu que a função g está acima da função f. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, g de 2,5 é maior do que f de 2,5. Então, o que a gente descobriu aqui? O 2,5 ele está à direita do meu valor de p. Por quê? Porque à direita é quando a função g é maior do que a função f. Ó. Então, o meu 2,5 está aqui. Então, eu descobri que o meu p ele é menor do que 2,5.
ou seja, o meu P está entre 1,5 e entre 2,5. Vamos olhar as alternativas aqui para a gente marcar. Ó. Logo, a gente vê que a letra C contempla a nossa resposta, porque 4/3 é 1,3333. A nossa resposta está entre 1,5 e 2,5, que é os 5/2. Então, a gente marca a letra C sem medo de ser feliz, ok? Então, veja uma questão muito interessante resolvida apenas com uma análise de função, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se inscrevam, obviamente, nesse canal aqui. Tchau!